Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade. No ar, TV Saber. Hoje conversaremos com Alisson Duque, da Duque Rocha, uma empresa de consultoria e expansão. Falaremos sobre franquias. Franquias, basicamente falando, é um negócio em que um interessado em expandir os seus negócios, ele utiliza uma marca reconhecida e bem-sucedida, fornecida por um franqueador. Alisson, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Gil. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Mas como que você iniciou a sua carreira no setor de franquias? Eu comecei em 2016, fui convidado para participar de um projeto de formatação de franquias no segmento de contabilidade. E desde então eu venho atuando nessa área, a gente acaba aprendendo diversas habilidades aí necessárias para fazer a formatação de franquia. Para quem não sabe, a indústria de franquia brasileira é uma indústria extremamente promissora, necessita de uma adaptação em acordo com a legislação e é uma área muito interessante porque o emprego como existia na década de 80 e 90, ele acabou, né? E as pessoas precisam empreender para sobreviver. O modelo de franquias, ele reduz bastante o risco e é um modelo muito procurado aí para aquele jovem aspirante empreendedor a começar no mundo dos negócios. Quais foram os principais desafios que você teve durante esse aprendizado, do início da sua carreira, do seu investimento em franquias? O maior desafio realmente é a adequação à legislação, né? Como eu disse, a lei de franquias, a lei que rege as franquias no Brasil é a 13966 de 2019. Ela é a última revisão, a primeira legislação surgiu em 1994. A adequação da empresa em acordo com essa legislação se deve à documentação jurídica, os manuais, treinamento, layout. O grande desafio é você realmente se cercar e proteger ao máximo a marca a fim de evitar possíveis problemas aí no futuro, né? É fundamental você seguir todas essas regras, entender muito bem a legislação. É importante ter um advogado especialista atuando na formatação dessa marca para que possa aí obter um modelo de negócio de sucesso. Essa legislação, ela é federal ou é estadual? Ela é uma legislação federal, ela foi sancionada pelo último presidente que estava em exercício, Jair Messias Bolsonaro, e essa legislação ela prevê todos os aspectos desde o início da franquia, como registro de marca, que é um pedido de registro junto ao INPI, né, que é um órgão ligado ao Ministério do Desenvolvimento, as documentações jurídicas, né, circular de oferta de franquia, contrato, elaboração dos manuais, geralmente pode ser manual de operação, procedimento, manual de qualidade, treinamento do franqueado, não menos importante, e por fim aí o layout aí de como que vai ser essas empresas, como que seria o desenho dessas empresas para que o candidato a franqueado tenha o máximo de informação possível antes de estar assinando o contrato. Alisson, em um contrato entre um franqueado e um franqueador, as leis, elas ajudam ou atrapalham de alguma forma, vindo do governo, vamos dizer assim? O contrato, ele nada mais do que a garantia, né, das obrigações e deveres das duas partes, né? Tanto do franqueador, o franqueador tem uma série de obrigações e deveres para cumprir, e da mesma forma também o franqueado precisa seguir todas as regras desde que esteja sendo respeitada a legislação. Uma das coisas mais importantes que tem na legislação de franquias, além do registro de marca, que hoje é o caminho crítico para uma formatação de qualquer marca, o registro de marca hoje está levando em torno aí entre 15 e 22 meses para se obter uma concessão de registro. O grande desafio é montar uma circular de oferta de franquia extremamente coerente. A circular de oferta de franquia ela é um documento que precisa ser enviado ao candidato a franqueado com 10 dias antes da assinatura do contrato. Isso precisa ser respeitado, porque existem muitos entendimentos judiciais, né, de franqueados que foram buscar a justiça porque o franqueador não respeitou esse prazo e foi aí condenado a indenizar o franqueado com todo o investimento, todo o valor aportado aí para o início da operação. Então, a circular de oferta de franquia é um dos documentos mais importantes, né,
é um pré-contrato sem esgotar todos os assuntos do contrato, mas assim, é uma forma do franqueado ter o máximo de informações do modelo de negócios que ele está prestes a adentrar. Esse desentendimento que você se referiu agora, que entre um franqueado que não, o franqueador que não cumpriu, vamos dizer assim, as suas obrigações, é comum? De uma forma geral? É mais comum do que parece. Por exemplo, o brasileiro ele costuma muito dar aquele jeitinho, né? E às vezes ele começa uma operação de franquias achando simplesmente porque ele está num momento de expansão que ele deve começar esse modelo de negócios e às vezes não tem nem informação que existe sim uma legislação que precisa ser respeitada. O primeiro passo para uma pessoa, para uma empresa que quer entrar no mercado de franquias é consultar um advogado especialista para que ele possa passar todo um overview das premissas necessárias para começar uma operação nesse setor. Na realidade, como nós falamos no início, a franquia é um momento bom para um investidor ou aquele que está interessado em ampliar os seus negócios. Qual o primeiro passo? Principalmente o que ele não entende nada de franquia. No caso, para o franqueador ou para o franqueado? Não, para o franqueado. O franqueado, o que acontece? Né? É aquilo que eu falei. O modelo de emprego, do jeito que existia na década de 80 e 90, ele não existe mais. Né? As pessoas precisam empreender para sobreviver. E eu, particularmente, acredito que o empreendedorismo que vai transformar esse país. O que acontece? Infelizmente, a nossa base educacional, a gente não tem nenhum tipo de formação voltada para o empreendedorismo. Geralmente, né, pelo menos na minha época, você ia para a escola para obter boas notas, fazer uma faculdade para conseguir um bom emprego. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem a possibilidade, é claro, de conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho, mas você também pode empreender. Então noções básicas como contabilidade, noções básicas de direito, noções básicas de finanças são coisas que muitas pessoas não tiveram acesso a essas informações. O modelo de franquia, ele reduz o risco para esse empreendedor que não tem nenhuma noção sobre o que se trata, porque você precisa ter uma contabilidade, você precisa ter um planejamento financeiro, é importante você ter algum conhecimento jurídico, principalmente no que tange contratação de colaboradores. E a franquia, ela praticamente entrega a receita do bolo para o franqueado. Então, uma boa pedida, um bom modelo de negócios para quem tem um capital para investir e quer reduzir um pouco o risco. Alisson, pela Duque Rocha, você poderia falar um sucesso de uma empresa que foi auxiliada por você? Eu não posso citar os nomes das marcas que a gente trabalha, mas assim, por exemplo, a gente tem, até 2022, a gente fez um trabalho para uma franquia muito grande, inclusive a gente tem toda a base de franqueados na nossa carteira, o contato de todos os franqueados, mas assim, já era um modelo de franquias de sucesso. O que a gente fez foi criar um relacionamento melhor com a base de franqueados, né? Uma das premissas para que uma franquia se obtenha sucesso nessa indústria, nesse segmento, é que ela mantenha um canal de suporte e relacionamento muito próximo com o franqueado. E essa empresa ela estava deixando um pouco a desejar com isso. Nós fomos contratados para fazer essa prestação de serviço e realmente foi um case de muito sucesso. Hoje ela realmente se encontrou, nós apoiamos nesse processo de reunião entre franqueador e franqueado, e ficamos muito satisfeitos com o resultado. Alisson, por exemplo, um interessado, ele não é um investidor, então ele recebeu, por exemplo, uma indenização de uma grande empresa que ele trabalhou muitos anos, então ele quer investir. Ele vai atrás de uma franquia. O interessante é que ele busque uma franquia dentro de um conhecimento básico dele. Por exemplo, falando em termos gerais, se ele entender de carros, ele não vai, por exemplo, pegar uma franquia de alimentos. Entendeu? Eu entendi o teu ponto de vista. Assim, não necessariamente. É óbvio que se você vai para um segmento que você tem mais conhecimento, é mais interessante. Mas assim, uma franquia bem formatada, ela tem que providenciar o treinamento para o franqueado. Né? Então, por exemplo, grande parte aí vamos pensar numa marca de sucesso, vamos pensar na Boticário.
você pode imaginar que tem mais de 3.000 unidades comercializadas em todo o território nacional. Não necessariamente são pessoas que são do ramo de cosméticos ou do ramo do segmento de vendas, tá? O mais importante é você ter um perfil empreendedor. Porque o treinamento, essas marcas de alto renome, se é que a gente pode falar assim, o treinamento vai ser oferecido com muita qualidade, geralmente em mais de 2 semanas, e esse franqueado aí possivelmente vai sair bem preparado aí para enfrentar os grandes desafios do empreendedorismo. Interessante, você falou sobre o Boticário. O Boticário está em segundo lugar, segundo pesquisas, sendo o primeiro a Cacau Show. Entendeu? Então, em off, nós estávamos conversando agora há pouco, que existe uma certa rivalidade entre a Cacau Show, que tem uma média de 4.200 lojas em todo o país, Perfeito. e o Boticário em torno de 3.600. Perfeito. Só que a Cacau Show não se denomina como chocolate, assim como presentes, Sim. bate de frente com o Boticário. Sim, eles são concorrentes diretos à Cacau Show. Ela entende que a Boticário é um dos seus principais concorrentes, então você pode observar que por onde você passa, você vê uma loja da Boticário, possivelmente vai ter uma loja da Cacau Show bem próxima, porque eles são considerados concorrentes. A Cacau Show ela se intitula um pouco mais como souvenirs, como lembrança, até porque os chocolates têm um valor um pouco mais expressivos, né? Se é que eu posso fazer uma comparação com os chocolates mais populares. Então ele se intitula mais como presente, como um souvenir aí. Mundialmente falando, o McDonald's é uma das maiores franquias? Sem dúvida nenhuma. O McDonald's, Subway, Outback são franquias aí que de altíssimo renome em todo o globo, em todo o território, não só no Brasil, mas em todo o planeta, né? São marcas aí que você dificilmente não vai ver em algum país, somente se o país tiver algum tipo de regime comunista fechado, mas é com certeza aí uma das marcas de maior renome, tem uma história muito interessante. Quem teve a oportunidade de assistir o filme Fome de Poder conta muito bem a história de como começou o trajeto, né? Eu acho que são quase 70 anos de história. Enfim, é o sonho americano que se tornou verdade, né? E hoje é uma das franquias de maior sucesso em todo o mundo. A Subway, na verdade, não agradou muito aqui no país, né? A Subway ela teve um problema, assim, baseado nas informações que eu levantei, foi que de projeção de faturamento, né? Projeção financeira. Por exemplo, na hora de fazer as vendas, eles não consideraram um princípio básico das finanças, que é o princípio do conservadorismo, né? Quando se faz um planejamento financeiro, a gente geralmente tenta ser o mais conservador possível. Por quê? Porque se por algum motivo o cenário econômico mudar ou você tiver alguma baixa, você pode aí tentar fazer algum tipo de adaptação e se manter naquele planejamento. Quando você faz um planejamento muito otimista, qualquer cenário negativo frente àquilo que você planejou vai prejudicar bastante o teu planejamento e isso acaba frustrando um pouco os franqueados. Então, eu acredito que a Subway pecou um pouquinho nisso aqui no Brasil. Mas ainda assim acredito que seja uma marca de sucesso. Alisson, quais são as principais tendências que você observa atualmente no mercado de franquias? A gente tem trabalhado bastante nos modelos autônomos, né? Hoje a grande dificuldade do empreendedor brasileiro está relacionada à mão de obra, está relacionada a colaboradores. Então a gente está buscando formatar 2 franquias, uma voltada para o setor de entretenimento e lazer, que é totalmente autônoma, não precisa de colaborador para esse modelo de franquia, e o outro é um outro modelo tipo vending machine, voltado para o segmento de cosméticos. Ambas marcas não terão a necessidade de ter colaboradores, né? Isso é uma tendência que a gente vem acompanhando bastante, principalmente pela proximidade que a gente tem com o mercado chinês. São parceiros muito importantes aí para a nossa expansão de negócios. Agora em outubro mesmo vai ter uma feira em Macau que a gente pretende estar participando.
E nessa feira aí, além de ter uma feira de franquia muito interessante, vem também as novas tendências, cashless, falando bastante de cashless, que é esse sistema de pagamento sem cartão, sem dinheiro, que a China está muito adiantada à frente a todo mundo, e esses modelos de negócios aí que são 100% robotizados, 100% autônomos. Quais as expectativas para o setor de franquias para os próximos anos? Expectativa de crescimento. No ano de 2024 foram 240 bilhões de reais, crescimento frente a 2022. O único ano que o Brasil teve uma queda de faturamento foi no ano da pandemia, trabalhando aí na variação de 2019 e 2020. Mesmo assim, não foi uma queda tão significativa. Grande parte da movimentação, uma das indústrias que mais movimenta dinheiro no Brasil de franquias é o modelo de alimentação. Então, durante a pandemia, grande parte das empresas se adaptaram para o modelo de delivery, né? Inclusive grandes empresas como o McDonald's, que a gente estava falando. Então, isso conseguiu aí manter um faturamento considerável aí mesmo durante a pandemia. Aí já no pós-pandemia já voltou a era do crescimento, porque aquilo que a gente estava conversando, as pessoas precisam empreender, o emprego já não existe mais como existia, e a franquia ela tem um certo... traz uma certa segurança para o investidor na hora de estar começando o seu próprio negócio. Mas quais são os principais fatores que o empreendedor, o franqueado, deve considerar para abrir uma franquia? É importante que ele faça, assim, da mesma forma que eu aconselho a franqueadora, né, o candidato a ser uma franqueadora, buscar uma orientação jurídica, da mesma forma, eu recomendo que um candidato a franqueado também busque uma assessoria jurídica também antes de estar fazendo algum tipo de investimento no setor, porque é importante levantar algumas certidões, levantar o histórico das empresas, entender um pouquinho como que funciona suporte, relacionamento, conversar com outros franqueados, se for uma franquia iniciante, né, pesquisar um pouquinho o histórico dos empreendedores, né, que estão por trás dessa marca. Eu acho que todas essas informações são muito importantes daí na hora da tomada de decisão de fazer um investimento. Mas qual tipo de treinamento a franqueadora deve oferecer a um interessado? O treinamento após, né, primeiro passando toda a documentação jurídica, após a assinatura do contrato, cada modelo de negócios ela tem um sistema de treinamento, né? Eu não conheço exatamente um modelo de treinamento da Cacau Show, mas eu não acredito que seja um treinamento com menos de 2 semanas. Nesse treinamento você tem toda a rotina de loja, né? Abertura e fechamento de loja, atendimento ao cliente, noções de contabilidade, noções de direito, informando um pouquinho de como que você deve contratar um colaborador. É óbvio que você vai precisar de uma assessoria contábil para estar te ajudando na operação, mas todo esse manual de treinamento, de operação, de procedimento, ele vai ser feito numa espécie de curso, que seria ali um internato ali por 2 ou 3 semanas, de maneira que vai preparar esse empreendedor aí, dar o máximo de munição para ele, para que ele chegue bem apto aí na hora de começar a sua operação. Mas quais são os principais desafios enfrentados em caso de um franqueador em relação à economia, já que a economia nacional para muitos não anda muito bem? Realmente o empreendedor no Brasil ele é um pouco considerado vilão. Infelizmente as pessoas ainda não entenderam muito bem que é o empreendedorismo que vai transformar esse país. Então você entra para empreender, você precisa ter uma série de burocracia que você precisa vencer. Por exemplo, se você vai para um segmento de alimentação, você vai precisar de vigilância sanitária, você precisa de fazer a abertura da empresa, enfim, toda essa burocracia demanda tempo, né? No caso de um franqueador, se ele realmente quiser começar a operação dele com o mínimo de risco possível, ele precisa planejar pelo menos com 2 anos de antecedência a operação, porque quando ele for fazer o pedido de registro de marca dele no INPI, ele tem que prever aí que hoje está levando aí no mínimo 15 meses aí para se obter uma concessão de registro. Isso se o processo correr relativamente muito bem.
dentro desse processo aí, podem acontecer alguns problemas, como manifestação de oposição por alguma empresa concorrente, ou o próprio INPI pode indeferir o pedido por N motivos, enfim. A burocracia no Brasil atrapalha bastante. Se a empresa ela está pensando em entrar na indústria de franquias e ela quer entrar com o máximo de segurança possível, é melhor ela planejar para daqui a uns 2 anos estar começando essa operação. Alisson, você tem ideia, conhecimento do índice de franqueados que desistem por não dar certo uma franquia? Não, eu não tenho essa informação, mas assim, é de praxe, num contrato de franquias, a franqueadora ela nunca garante êxito para ninguém, tá? Nem se você pegar, por exemplo, marcas de alto renome, Cacau Show, Boticário, McDonald's, eu falo com uma certa convicção que não existe nenhuma cláusula garantindo o êxito da operação, né? O que eles mencionam é que se o franqueado seguir à risca as regras da franqueadora, a possibilidade de ganho são reais, né? Eles têm números, têm planilhas financeiras de outros franqueados que entregam muito bem, né, em determinados locais, mas em momento algum eles garantem nenhum tipo de êxito, né? Então é muito difícil você ter esses números. Eu acredito que a ABF, que é a Associação Brasileira de Franquias, eu acredito que eles tenham esse numerário, mas eu não tenho essa informação aqui não. Mas como que as franquias podem se destacar em um mercado cada dia mais competitivo? O diferencial hoje que eu posso imaginar é aquilo que a gente estava falando há pouco, né? Quando você, por exemplo, tem um empreendedor hoje que sofre muito com mão de obra, que é uma reclamação que eu ouço bastante. Você apresenta um modelo com inovação e tecnologia, onde vai ter menos interferência de pessoal, né? Que vai trabalhar mais autônomo, que vai trabalhar 24 horas por dia. Isso é uma coisa que chama bastante atenção do empreendedor. É algo realmente que as pessoas elas tendem a dar uma certa atenção, porque a relação com pessoas vai ser um grande desafio aí para os próximos anos para todos os empreendedores. E o crescimento, as inovações tecnológicas, como que você avalia dentro das franquias? Estão chegando a todo vapor. A gente fez uma reunião com um possível fornecedor na China e assim, o nível de tecnologia dessas máquinas é algo incrível, né? Além da capacidade de adaptação dos chineses, que é uma coisa que nos chama muita atenção. A forma que eles se apresentam, mostrando a possibilidade de personalizar a máquina de acordo com a sua necessidade, de acordo com as suas cores. Ter um vendedor ali através de inteligência artificial que vai ali vai atuar mesmo como se fosse uma pessoa vendendo, é algo realmente inovador, é algo realmente que vem aí para transformar o mercado de franquias de todos os segmentos. Existe um termo comparativo, Alisson, entre uma franquia brasileira, por exemplo, e uma franquia europeia dentro do mesmo segmento? Um comparativo de sucesso, vamos dizer, ou não? Por exemplo, no ramo da Cacau Show, do Boticário, do McDonald's, do Colchões Ortobon. Puxa, tem, mas assim, eu não me recordo porque eu não acompanho muito. Por exemplo, se a gente pegar Copenhagen, Copenhagen é uma marca internacional. Eu acho assim, em termos de investimento, ela é um investimento mais agressivo que a Cacau Show, mas eu acho que você pode colocar as duas como marcas similares aí, viu? Pode colocar as duas como marcas similares. Eu acho que a Pandora, que é uma joalheria, eu acho que a Pandora, se não me falha a memória, é uma marca internacional também, tem bastante presença no Brasil, muitas unidades. O que eu acho muito interessante deles é que eles trabalham com joias de altíssima qualidade, com modelo de loja, né, loja tradicional, modelo de quiosque também, modelo mais enxuto. O modelo de quiosque também é algo que vem chamando bastante a atenção dos empreendedores, porque ele não tem um custo tão alto como de uma loja, né, principalmente dentro de um shopping, você tem aí custos relativamente mais baixos. Então vem chamando bastante atenção aí. Alisson, alguém
está assistindo nosso programa, alguém te liga na Duque Rocha, sua empresa é uma empresa de consultoria de expansão. O conselho que você dá para aquela pessoa? Olha, eu acho que você deve procurar esse setor ou não, ou você atende o desejo da pessoa? Você precisa entender um pouquinho que momento que essa pessoa tá para não fazê-la nem ela perder tempo, nem você perder tempo. Porque assim, não basta simplesmente você ter uma ideia ou ter um modelo de negócio para achar que você está pronto para uma franquia. Você tem uma série de ações que precisam ser feitas para você entrar nessa indústria. Às vezes, o empresário não está disposto a se adequar exatamente em acordo com a legislação. Existem muitas franquias aqui no Brasil que elas trabalham à margem da lei, e franquias de sucesso. Né? O problema é que um dia essa conta pode chegar. Então, assim, a gente aconselha entender um pouquinho o que a gente aconselha, adequar o modelo de negócios de acordo com a legislação, com toda a documentação jurídica, os manuais, entender bastante como que está a saúde financeira dessa empresa, onde a gente vai passar para o candidato franqueado uma visão extremamente conservadora, né, das finanças, e por fim é entender o quanto ele está disposto a investir na expansão, porque não é só formatar, é preciso fazer um trabalho de marketing extremamente agressivo para se tornar uma marca de sucesso. Então precisa se investir em AdWords, você precisa investir em tráfego pago, precisa fazer um investimento agressivo em marketing. Então a gente precisa entender todo esse momento do empreendedor para poder aconselhar da melhor forma possível. Você está falando em momento. O momento atual do Brasil é um momento ideal para se abrir uma franquia? Assim, existe um relatório que sai toda segunda-feira chamado Boletim Focus. Né? Eu particularmente recomendo que todos tenham acesso a esse documento. Eu acho que ajuda bastante a gente ter uma visão de negócios. Né? O que eu penso é o seguinte, eu acho que o Brasil, apesar de não ter uma política econômica de longo prazo, um planejamento econômico de longo prazo consistente, mas os indicadores não apresentam uma piora de cenário para os próximos 4 anos, que isso é muito legal. O Boletim Focus ele faz uma previsão de comportamento de dólar, inflação, investimento externo, grau de endividamento. Então, assim, são informações extremamente importantes para todo empreendedor. Então, eu não vejo hoje, além do cenário externo, né, que a gente tem um momento de muita instabilidade mundial, mas assim, se a gente pensar só em Brasil e do jeito que estão as coisas, eu não vejo motivo para pensar numa piora desequilibrada assim. Eu acho que é um momento interessante para estar investindo, com uma certa cautela, uma certa tranquilidade. Alisson, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Poxa, foi um prazer estar aqui com você, Gil. Olha, eu sou um entusiasta de empreendedorismo, expansão, acredito bastante aí nas oportunidades de expansão no Brasil, fora também. E para mim é uma alegria sempre estar falando de negócios aí. No dia que estiverem interessados, a gente pode sentar, tomar um café e vamos falar sobre negócios. Alisson, nós é que agradecemos, entendeu? Muito obrigado pela sua atenção, ter aceitado o nosso convite. Esperamos voltar brevemente a falar com você. Foi um prazer estar aqui. Um grande abraço a todos. Conversamos com Alisson Jesus, da Duque Rocha, uma empresa especializada em franquias. TV Saber volta na próxima semana. Forte abraço.